Não são todos os problemas da vida, mas pelo menos alguns que a gente pode começar a pensar uma solução hoje, agora, num sábado, às 8h30 da manhã. Bom dia. Eu vou pedir para algum dos monitores recolher esses problemas para que a gente possa vê-los mais tarde, depois da nossa discussão sobre criatividade. Bem, bom dia a todos. Esse é o Dia Mundial da Criatividade. Nós estamos aqui para conversar, estimular a criatividade, e para que a gente possa começar a entendê-la, nada melhor do que a gente ver exemplos de como a criatividade ela é executada e exercitada em diversas áreas diferentes, tá? Para isso, a gente tem o prazer de ter alguns profissionais de áreas distintas para conversar sobre criatividade nos seus determinados trabalhos e áreas de conhecimento. Então, a dinâmica vai ser o seguinte: eu vou chamar a pessoa daquela área e vai ter uma apresentação, sim, rápida de como a criatividade influencia na sua área de serviço. E aí depois a gente conversa, abre um bate-papo aberto para que a gente possa conversar sobre criatividade e trocar ideias entre si. Tá ok? Então, eu vou agora vou pegar o texto aqui bonitinho, como foi trabalhado. Quero chamar primeiro o Renan Assis. Ele é graduado em Relações Internacionais pela SES e atualmente ele é analista de áreas da área de comércio exterior do Carollo Poupas. Queria também chamar a professora Elizabeth Santos. Ela é atualmente professora da Universidade Federal de Pernambuco, aqui no CAA, no curso de administração. E por último, mas não menos importante, o organizador desse evento, Milton, sócio fundador da Loja Plural Colaborativa. Então agora a gente vai tirar 0 e 1 para quem começa a falar. Não, mentira. Eu vou determinar, porque como eu sou mediador, eu tenho esse poder. Então, o primeiro a falar vai ser Renan. Então, Renan, eu quero... Bem-vindo, bom dia. E a gente está muito empolgado para escutar você falar sobre criatividade em relações internacionais. Então, pessoal, bom dia. Bom dia, pessoal. Na verdade, é um prazer estar aqui com vocês. O dia de hoje eu sei que é feriado, deve estar sendo bem difícil, mas é muito bom de falar em algo que a gente gosta, em algo que a gente trabalha, em algo que a gente vive. Então, de certa forma, foi um convite meio dizendo assim, fala sobre algo que tu gosta. Então, para mim foi super simples e foi uma honra estar aqui. E aí eu vou falar sobre a criatividade que nos une, mais especificamente na minha área. Como já foi apresentado, meu nome é Renan Oliveira de Assis. Eu trouxe um breve históricozinho assim, de coisas que eu pude relacionar com a área da criatividade e como hoje isso me ajudou a
no meu trabalho, na minha profissão. Em 2012, eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos e foi aí que eu tive os primeiros contatos com o que eu posso entender como criatividade, que eu acho que é a visão de mundo. Né? A partir do momento que você abre sua mente para ver outros horizontes e outras culturas, você já tem uma certa adaptação, abertura para essa nova adaptação. E aí, em 2016, final de 2016 e 2017, fiz outro intercâmbio de voluntariado. Também tive outras experiências, outras realidades totalmente diferentes. E cada pontinho, tanto em questão de idioma, mas como questão de cultura, puderam agregar na minha profissão. Em 2017, no início, eu trabalhei como estagiário na SEDEC, que é Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Economia Criativa, né? O nome já tem até essa referência, na Prefeitura de Caruaru. E em 2017.2 eu iniciei o meu estágio onde eu estou trabalhando hoje, na Caruaru Poupas. Não sei se vocês conhecem, mas daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a empresa. Sou graduado em Relações Internacionais, terminei ano passado. Né? Milton também é da turma, do nosso grupo. E atualmente eu sou analista de comércio exterior nessa empresa que eu falei para vocês. E aí a gente volta para o tema, criatividade que nos une, né? E aí é um tema muito, muito amplo. Inclusive nas próprias relações internacionais, esse tema é grande. Então eu posso escolher uma área para trabalhar e a partir disso posso falar diferentes coisas para vocês. Digamos assim, quando eu fui construir essa apresentação, eu pretendi trazer um exemplo, né, dentro da minha área de RI, que eu pudesse meio que ilustrar como foi o surgimento dessa discussão de criatividade. E aí eu trouxe o exemplo da criatividade como prioridade nacional na Austrália. Deixa eu ficar aqui, que eu consigo ver melhor. Final do século XX para o século XXI, a gente tem o que a gente entende como globalização. E esse efeito de globalização que surgiu no mundo inteiro, provavelmente eu vou estar falando algo que você já sabe, mas mesmo assim eu vou continuar dizendo, foi um efeito que uniu diversas nações, né? A gente tem uma proximidade maior, distâncias foram reduzidas, a gente tem um incentivo na tecnologia, diversas comunicações foram criadas, pontes, mas ao mesmo tempo esses efeitos de globalização eles também podem ser negativos. De que maneira? A partir do momento que eu tenho uma imersão maior, uma conexão maior entre diversas culturas, a gente tem o grande problema de algumas culturas fazerem a sobreposição de outras. Então, existem países, sem citar exemplos, mas existem países que têm um domínio maior e a sua própria cultura ela exerce um certo preponderância perante outras. E esse é um efeito negativo da globalização. Alguns países, como o exemplo da Austrália, finalzinho dos anos 90 e início do século XXI, teve esse problema de, eu vou dizer perda, mas talvez seja uma palavra muito forte, mas uma certa aculturação. Por quê? Com a entrada de diversas outras possibilidades do mundo, do globo em si, o local foi sendo desvalorizado. E aí, a partir do momento que foi sendo desvalorizado, a cultura australiana ela foi perdendo, entre aspas, valor. E também tiveram perdas de profissionais, né? Londres e Nova York foram os principais pontos de evacuação desses profissionais. Então, músicos, cineastas, atores, diversos profissionais, principalmente da área da criatividade, meio que evadiram do país e foram para esses polos que, inclusive, até hoje, eles têm essa grande relevância. E aí, é o que eu disse, né? Foi uma falta de interesse local, da cultura local. E a Austrália percebeu isso como um problema. Foi aí que, em 1994, teve a declaração pelo primeiro-ministro, o Paul Keating, que ele chamou a declaração de Nação Criativa, né? E nessa declaração, ele quis estabelecer, essa aqui é a fotinho dele, tá? Ele quis estabelecer desde quando ele foi eleito, e desde quando ele foi eleito em 20 de dezembro de 91, ele já demonstrava um certo interesse na área da criatividade. Então, meio que isso foi mais fácil para a política nacional do país permanecer nessa ideia de criatividade. E aí ele tem esse estabelecimento de uma nova política cultural, promoção de arte,
preservação da história e patrimônio cultural e incentivo à expressão também cultural. Essas foram ações que ele tentou fazer para meio que amenizar esse efeito da globalização. E é o que a gente percebe não só na Austrália, eu acho que até no próprio Brasil a gente consegue ver isso, essa certa valorização de uma cultura em relação à outra. Então isso ele viu como um problema e tentou solucionar de uma maneira criativa. A partir dessa declaração, a gente tem uma certa influência maior no que a gente chama de economia criativa. E aí, na medida da apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre a economia criativa. Existem diversos conceitos sobre isso, mas é algo que está, digamos assim, pelo menos na minha visão, está se construindo, não é algo estático. E, a partir disso também, a gente tem a pauta em diversas discussões internacionais, no âmbito da ONU principalmente. A Unesco, o PNUD, esse próprio evento aqui, como foi estabelecido o Dia Mundial da Criatividade. Então, isso já é uma conquista. E aí eu consegui um trabalho que elencava os setores de economia criativa no Brasil. Foram informações de 2011. E aí a economia criativa ela pode se subdividir nessas 6 áreas. Patrimônio natural e cultural, e aí a gente tem preservação ambiental, a gente tem monumentos históricos, espetáculos e celebrações, eu acho que o nome já é autoexplicativo, artes visuais e artesanato, é um caso bem particular também de Caruaru, livros e periódicos, mas isso também inclui revistas e outros tipos de publicações, audiovisual e mídias interativas, isso é a parte de cinema, TV, rádio, design e serviços criativos, que na verdade é o que a maioria do pessoal pensa quando a gente fala em economia criativa, a gente já pensa em design, né? Mas a gente sabe que é uma área muito maior, uma área muito mais complexa, uma área que envolve diversos fatores. E aí também eu trouxe, isso aí é do Departamento de Economia Criativa do Reino Unido, onde ele elenca como deveria ser trabalhado a economia criativa nos países. É meio que uma sugestão. O desenvolvimento econômico local, eu vou me firmar nessa parte, mas se vocês quiserem, vocês podem ler também as outras partes, que é o desenvolvimento econômico local. Como a gente, acho que Milton vai trabalhar isso também na parte dele, sobre economia colaborativa, mas a economia criativa ela tem essa abertura, né? Ela sai daquela economia industrial, aquela economia padrão, economia de massa, e ela passa agora a produzir não só produtos, mas serviços, novas possibilidades o que antes era algo estático, básico, ele começa a ver diferentes versões daquele mesmo produto, serviço. A gente tem o crescimento da cidade ou da região, isso é meio que um fato, né? Você trazer desenvolvimento. Regeneração, como foi o caso da Austrália, diversificação econômica, fortalecimento da marca, e essa última aqui eu queria frisar bastante, que é justamente onde entra a minha atuação profissional. Fortalecimento da marca de uma região ou de uma cidade. Eu vou falar um pouquinho para vocês, mas a gente está fazendo o plano de exportação da Caruaru Poupas, e na empresa, uma das coisas que a gente preza muito é valorizar de onde a gente vem, é Pernambuco, é Nordeste. Então isso dá uma força muito maior, não só para a marca, Caruaru Poupas, quando ela estiver lá fora, mas também para a região, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. E aí eu trouxe essa citação que está dentro daquela declaração que eu falei para vocês da Austrália, e eu vou ler rapidamente. Cultura agrega valor. É uma contribuição essencial para inovação, marketing e design. É um símbolo de nossa indústria. O nível da criatividade determina substancialmente a nossa capacidade de adaptação a novos imperativos econômicos. É uma exportação valiosa em si mesma e um acompanhamento essencial para a exportação de outras mercadorias. Atrai turistas e estudantes. É essencial para o nosso sucesso econômico. Acho que a citação já é autoexplicativa, é exatamente isso que eu estou querendo passar para vocês. E aí agora eu falo realmente da minha atuação profissional na Caruaru Poupas. A Caruaru Poupas é uma empresa que foi fundada em 2004, é uma empresa que eu tenho realmente orgulho de falar um pouco sobre a história dela. E em 2004 ela surgiu como uma pequena lanchonete. Então a produção de polpas era caseiro, quantidades irrisórias praticamente, dizendo assim. Hoje em dia a gente tem mais de 90 funcionários de diversas áreas, desde a área de produção, manutenção, enfim. Produzimos em torno de 400 toneladas por mês, e dessas 400 toneladas nós temos 27 sabores de polpas, açaí e cupuaçu, em diversos tipos de apresentações. Sem falar também nas parcerias, em que nossos produtos eles são vendidos
para 9 estados brasileiros. Então a gente já tem uma cobertura muito boa, não só na região, mas além do Nordeste, né? Aqui essa é uma foto da entrada da nossa empresa, ali nossas polpas e açaí e o cupuaçu que eu falei para vocês. A Caruaru Polpas, ela tem, 2017, como eu falei para vocês, que foi onde eu entrei no estágio, 2018, a finalidade da gente agora é exportar. Então, estamos fazendo um processo de preparação para exportação. E onde é que entra a criatividade aí? Porque, normalmente, quando a gente fala exportação, parece um manual já pronto, já feito, de como você deve exportar. Sendo que a empresa está tentando fazer isso de uma maneira mais criativa. A gente está tentando unir elementos de diferentes áreas, por exemplo, nas negociações. Uma coisa que pode parecer irrelevante para vocês, mas no último portfólio que a gente preparou, que eu digo da área do comércio exterior, as frutas elas foram não só traduzidas, mas elas foram anexadas com o nome em latim, que não sei se vocês sabem, na verdade, nome científico. O nome científico é meio que uma interseção entre todas as línguas, onde se você coloca na internet o nome científico, você vai ver o seu produto no seu idioma local. Então isso foi uma maneira que a gente encontrou de amenizar esse problema de tradução, porque algumas frutas são facilmente traduzidas e outras elas têm 2 traduções ou mais. Então no portfólio a gente também não pode sair colocando todos os sinônimos das traduções. Isso foi só um dos exemplos que eu estou falando para vocês. Mas, por exemplo, a gente também tenta sempre estar antenado com o internacional, buscando novas ideias, se inspirando e pretendemos, como posso dizer, dominar o mundo também. E aí o que eu posso, digamos, sumarizar para vocês? A ideia da criatividade, para mim, na minha área, não só em RI, mas na área de comércio exterior, dentro das relações internacionais, seria analisar também com outras lentes, sair daquele padrão, sair do que todo mundo está indo, todo mundo indica essa direção, mas por que a gente não pode olhar com outra visão? Por que a gente não pode dar uma variada, uma mudada naquela situação? Abertura de mercados em Caruaru, eu acho que isso foi a grande sacada da Caruaru Polpas. Comércio exterior, pelo menos em Caruaru, eu acho que não pode ser considerado exemplo, porque a gente não tem números relevantes para isso. E a Caruaru Polpas está sendo inovadora. É uma palavra que eu gosto muito de atrelar à criatividade. É você inovar, é você mudar, é você sair do seu quadrado e tentar expandir isso. E aí, semente aberta, né? Isso é uma coisa que eu acho que se você trabalha com criatividade, você tem que pensar nisso. Você ser mente aberta, você tentar estar disponível para novos horizontes é importante. E também uma ideia que eu queria finalizar é que não precisamos criar a roda, mas talvez melhorá-la. Nem tudo pode ser criado, né? Porque a gente já tem tanta coisa no mundo, talvez a gente não consiga criar mais. Mas será que reinventar, melhorar, não seria uma nova forma de criar e usar a criatividade para isso? Então, basicamente, ou não basicamente, muito obrigado, tá? Essa aqui foi a minha contribuição, espero que vocês tenham gostado. Olá. Muito bom ouvir essas palavras, principalmente por começar a gente a ver como a criatividade é cercada de mitos, mas a gente já, desde a primeira fala, já começa a quebrar um pouco de mito, né? Criatividade, criar, não é necessariamente criar algo totalmente novo, não é? Criar é criar algo novo onde você está. Não necessariamente tem que ser algo novo em todos os lugares, mas onde você está, no seu cenário, no seu contexto, se você trazer algo novo que muda alguma coisa lá, você já é criativo. A gente vai conversar mais sobre algum desses mitos mais para frente. Porém, agora, usando o meu poder de mediador de novo, eu vou escolher aqui quem é que vai falar. Então, eu vou escolher Elizabeth. Oi, gente, bom dia.
Primeiro, eu queria agradecer, né, pela oportunidade, pelo convite que me foi feito, né, através dessa galera maravilhosa que está trabalhando na organização desse evento. Muito obrigada. É um momento muito rico, de muito aprendizado para mim e para vocês também, acredito, né? Então, eu sou a Elizabeth, né, como já foi posto, e eu acho a ideia dessa mesa sensacional, porque nos permite ver a criatividade a partir de vários pontos de vista, e não só profissional, mas também na nossa vida cotidiana. E eu acho que essa é a pegada, a coisa mais massa assim, dessa mesa, né? Você poder discutir criatividade no seu cotidiano, no seu dia a dia, nas coisas pequenas mesmo. E eu não fiz uma apresentação bonitinha como o Renan, mas eu trouxe alguns pontos aqui para discutir com vocês, algo muito breve, dentro desses 20 minutos. Eu escolhi começar pelo meu ponto de partida, né? De onde é que eu parto, né? Para falar sobre criatividade. Eu atualmente estou docente na universidade aqui do ladinho do Armazém, né? Na UFPE, no curso de administração. Toda a minha formação foi em administração. E aí, quando me chamaram para participar dessa mesa, eu fiquei com o pezinho atrás, né? Fiquei, meu Deus, eu vou dizer o quê? Né? Que eu não me considero, ou pelo menos não me considerava até certo tempo atrás, uma pessoa criativa. Né? Mas vamos lá, toda experiência é válida, vamos aprender com mais essa experiência. Então, eu não me via como uma pessoa criativa até pouco atrás. Até um tempo atrás também eu não conseguia associar tão bem a criatividade e a administração. E aí eu acho que andando com essa galera eu comecei a perceber mais, né, a força criativa dentro da administração. A administração tem uma força criativa tremenda. Então, sou administradora por formação, estou como docente na universidade e minha paixão é pesquisa e cultura popular. Né? Adoro pesquisar e adoro fazer parte da cultura popular, fazer a cultura popular acontecer. E aí eu trouxe algumas coisas, alguns elementos dentro disso, né, dentro das minhas paixões, dentro dos meus interesses, para a gente discutir sobre criatividade. Na minha percepção, a criatividade, como eu falei inicialmente, está em tudo. Né? A criatividade está nas escolhas que a gente faz no dia a dia, está na nossa profissão, está em tudo. E isso eu vim aprender há pouco tempo atrás. Como eu falei para vocês, até pouco tempo atrás eu não me achava uma pessoa criativa. Sim, e dentro da gestão, né, como é que a gente pode perceber essa criatividade? Acho que a primeira ideia que a gente precisa ter em mente é que a gente precisa desconstruir a noção de gestão, a noção de organização. Quem é o gestor? De início, né? O gestor, ele é aquele cara ou aquela mulher, aquela cara, que vai solucionar problemas do ponto de vista administrativo. Que problemas? Ele vai identificar necessidades, né, latentes, demandas de uma comunidade, enfim, de uma sociedade, e vai tentar solucioná-las. Isso já tem tudo a ver com criatividade, né? Como você solucionar problemas sem usar a criatividade? É impossível. E principalmente solucionar problemas do ponto de vista coletivo, né? A gente parte do princípio de que juntos somos mais fortes, né? A gente precisa construir coletivos para resolver os problemas cotidianos e é desse ponto de partida que a administração surge, né? Precisamos nos unir para formar organizações e aí solucionar os problemas, nossos problemas. E aí a gente também precisa, como eu falei anteriormente, desconstruir um pouco a noção de gestão. Por quê? Porque nós partimos de uma ideia de gestão geralmente como algo muito duro. Né? O administrador é aquele ser burocrático, né, que vai dividir em níveis a organização, né, e vai definir as regras a serem seguidas. Eu tive algumas experiências no mercado que
um tanto nesse sentido, sabe? De ver o administrador como simplesmente seguidor de regras. E isso me desestimulou tanto na época. Eu estava na graduação ainda em administração. Isso me desestimulou muito e eu fiquei, poxa, né, eu vou ficar só nisso, vou ser administradora para isso, para seguir regras simplesmente. Isso me incomodou muito na época, né, e aí eu comecei a tentar desconstruir essa noção de gestão, de administração como algo tão duro. Tá, então esqueçam isso, o administrador não necessariamente é essa pessoa burocrática. A burocracia é uma das formas de organizar, né? A gente precisa partir dessa noção de gestão ordinária, né? A gestão do dia a dia. A gestão assume várias formas diferentes, não existe uma melhor forma. A gestão é situacional, ela vai depender do contexto, ela vai depender de onde está sendo desenvolvida essa gestão. Um pouquinho mais sobre o que é que o administrador faz, né? Aí eu elenquei algumas coisas aqui. Pensa modelos de negócio, né? A partir dessas necessidades que ele identifica. Ajuda na construção de um valor, né, a ser propagado, ajuda na comunicação, na definição de como a organização vai se comunicar com o seu público, que público é esse, né? O que é que a organização espera a curto, médio e longo prazo. Dá um norte, né? Dá um norte não, que eu não gosto muito desse termo, mas dá um guia, né, para que as pessoas possam seguir. Não que esse guia precise ser normas, né, bem fechadas, mas dá uma noção de propósito, né, eu diria assim. Então, o gestor, a gestora é essa pessoa preocupada em dar esse propósito coletivo para que as pessoas possam trabalhar em prol de algo maior que elas. Isso é muito forte. E aí, já entrando um pouco no meu interesse atual, que é a questão da cultura. Quando eu falo, poxa, eu estudo cultura popular, o pessoal fica, cultura popular em administração, o que é que tem a ver, né? Não tem nada a ver. Eu acho que já fui um pouco criativa a partir daí, né? Inventar de estudar cultura popular em administração. Gente, cultura popular, ela tem um caráter muito transformador. E é isso que me faz os meus olhos brilharem, né? Cultura popular, ela está interessada em transformar a realidade, né? Não é apenas uma representação do cotidiano. A galera que faz barro lá no Alto Moura, boneco de barro, a galera que toca pífano, a galera que, enfim, do cavalo marinho, eles não estão só representando o cotidiano deles, eles estão propondo uma transformação a partir dessa representação. E isso é muito forte, isso é muito fantástico. Isso tem um poder de transformação da realidade, né, muito forte. E qual o papel do administrador nessa história? Fortalecer esses coletivos, né, e mostrar para o público que esses coletivos eles têm uma força, eles têm uma importância tremenda, principalmente do ponto de vista social, mas não só. Né? E aí que a gente começa a discutir a cultura não só como algo que promove cidadania, né, algo que tem um poder simbólico, mas a cultura também pode ser economia. Né? E essa relação ela é um pouco delicada e eu vejo que existe uma certa resistência dos próprios fazedores de cultura, né, em entender um pouco essa perspectiva, claro, dado o histórico, né, de imposições, enfim. Mas a cultura ela tem esse caráter econômico também, né, ela promove economia. A partir do momento que você produz lá a sua arte, você participa de uma feira, você está vendendo aquilo que você faz, você está colocando a economia para girar. Tá? E você não está fazendo só isso, simplesmente. Você está comunicando algo maior, você está comunicando um significado, você está propondo uma transformação. Isso é muito interessante e muito positivo. Então, estudar a cultura dentro da administração tem esse propósito, tá? Fortalecimento desses coletivos culturais. Como fortalecer esses coletivos culturais? Aí cada caso é um caso, cada situação vai exigir, né, um modelo de negócio, uma forma de se pensar a gestão totalmente diferente. Ele já falou um pouco da ideia de economia criativa, né? Acho que o que eu poderia acrescentar, porque ele já falou muito bem, é que a economia criativa ela não surge do zero. Né, já existia todo um repertório
sobre a economia da cultura antes disso, e a economia criativa vem abraçando outras áreas, né, como design, tecnologia, também cultura. Como ele mostrou, existem vários segmentos ali, dos mais tradicionais, né, aos mais contemporâneos, digamos assim. E a economia criativa traz mais esse caráter econômico, de comércio, né? Dá para a gente fazer dinheiro a partir disso aqui. E aí é interessante isso, porque tira um pouco da margem essas manifestações culturais, né? E traz elas para esse centro das discussões econômicas, mostrando, dá para fazer dinheiro com isso aqui também, vocês podem viver disso também, dessa cultura que vocês fazem. Cultura não é só o abstrato, né? Dá para a gente gerenciar isso e promover também a subsistência de vocês, né? E fazer com que os negócios de vocês cresçam, enfim, ou não, os negócios podem não crescer, né? Podem continuar pequenos, mas atendendo aos objetivos deles. Então, existe aí uma certa dificuldade em a gente estabelecer esse diálogo economia e cultura, né? Mas é um diálogo possível, é um diálogo que vem se mostrando cada vez mais forte, principalmente com essa noção de economia criativa, que é fundamental. Existe um histórico, claro, de imposições, eu diria. Por quê? Porque, por exemplo, nas organizações de cultura, né, que eu venho me dedicando mais atualmente, qual era a pegada da gestão? Era chegar impondo um modelo pronto de negócio, né? Vocês vão atuar dessa forma, vai ter aqui um administrador estratégico, vai ter áreas funcionais. Mas não é assim, não pode ser nem nas organizações culturais e nem organização nenhuma, né? Essa imposição de formas prontas, como o colega falou, né? A questão dos manuais. Os manuais nos trazem passo a passo de como seguir, né? Em administração a gente tem os manuais mostrando a melhor forma de gerir negócios. Mas esqueçam manuais, né? Eu digo aos meus alunos, gente, não, por favor, manual não. Porque o manual traz uma coisa pronta, né? A gente precisa partir da pesquisa, do contexto. E aí por isso que eu amo tanto a pesquisa também. A partir da pesquisa que você vai entender as necessidades da organização que você está lidando, né? O que essas pessoas precisam nesse momento, né? Quais as necessidades dela de curto, médio e longo prazo. Enfim, como o ambiente se comporta. Essa é a pegada da pesquisa, a importância da pesquisa. Para tudo você precisa fazer pesquisa. E a administração não é diferente. O pessoal costuma dizer, porque a administração é muita pesquisa, é pouca prática. Claro que a gente precisa desse equilíbrio, né? Mas a gente não pode dizer que pesquisa não é fundamental, ou prática não é fundamental, os dois precisam estar conversando. Como eu não trouxe uma apresentaçãozinha bonitinha, eu fico me perdendo, gente, às vezes eu entro em outro assunto, que eu falo muito. Mas eu acho que eu dei meu recado, né? Eu acho que era mais ou menos isso. Eu estou muito interessada no debate, realmente. Eu gostaria de escutar a Luz para a gente trocar ideias. Mas é isso, é dessa forma que eu vejo a criatividade na área que eu escolhi atuar, né? Na gestão, principalmente na gestão de negócios culturais. Obrigada. Então, novamente, eu achei muito interessante algumas das falas de Elizabeth, que ela mostra a criatividade na administração como sendo responsável por resolução de problemas. E, na verdade, a criatividade, a matéria-prima da criatividade é o problema. Não à toa eu pedi para vocês escreverem problemas para mim para resolver. Porque imagina, toda vez que você tem um problema, não tem outra saída a não ser pensar numa solução para ela. O que vai de frente a um outro mito de criatividade, que a maioria das pessoas acham que criatividade é um dom, né? Que apenas algumas pessoas foram tocadas pelo dedo divino e elas são as criativas. Então, eu deixo que os outros sejam criativos e eu fico de boa. Deixo os outros criarem, eu só quero usufruir dessa criatividade. Mas, na verdade, todo mundo enfrenta problemas na vida. Todo mundo tem que dar uma solução para uma coisa, para uma questão, seja ele profissional, seja ele cotidiano, emocional. Então, naquele momento,
que você está resolvendo um problema, seja ele o problema de sair num feriado, no sábado, da sua casa para chegar aqui no armazém, seja ele para você resolver uma questão de um problema profissional. Você está sendo criativo ali. Então, a criatividade é inerente ao ser humano. Você pode até não perceber, mas você é uma pessoa criativa. Porque o ser humano é criativo. Dito isso, né, vou passar para... Agora não tem muito escolha, né? A não ser que eu volte de novo para vou fazer isso. Mas agora, com a palavra, Milton. E aí a gente vai sentar aqui para eu ter uma orelha muito legal. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cláudio. Oi? Está se desligando. Tá. Bom dia, pessoal. Eu fico muito feliz, assim, já de cara, de ver vocês interessados. De ver vocês aqui tão cedo interessados em ouvir as contribuições. Eu acho que o momento realmente mais rico vai ser quando a gente abrir o debate, que a intenção de uma mesa redonda são pequenas contribuições que dão insights para a gente trocar ideias e ver como a gente pode agregar valor, né, um ao outro na discussão. Mas aí a minha fala, eu vou trabalhar a criatividade em um modelo de negócio, em formas de gerir negócios. E aí a criatividade passa a ser colaboratividade, na verdade, né? Quando a gente introduz a colaboratividade na gestão, isso é um modelo criativo, né? Considerando que a tendência econômica ainda vigente, predominante, e isso vai mudar, se Deus quiser, em pouco tempo, é a lógica da competição, é a lógica de eu tenho que fazer o meu, tenho que garantir o meu, e me destacar e passar por cima dos meus concorrentes para me sobressair. Isso às vezes a gente aprende isso um pouco na graduação de administração, nessa lógica, essa necessidade de ter um diferencial competitivo para acabar com a concorrência, mas isso não é necessário. Não necessariamente os negócios devem ser conduzidos com essa mentalidade, né? E aí, vou ficar em pé porque está bem atrás. Na verdade, eu ia fazer uma dinâmica, mas eu vou deixar para outro momento, porque ela iria tomar um pouco de tempo. Mas assim, apresentando e aí já deixando a sugestão para vocês pesquisarem quando chegarem em casa. É um estudo, é Tragédia dos Comuns. Ele foi feito em 68, né, e foi publicado na revista Science. E esse cara, ele quis sentir como as pessoas são propensas ou não a colaborar. E aí tem toda uma dinâmica, em outro momento eu realizei essa dinâmica, foi bem legal, mas em casa vocês vão ler, vão captar um pouco da essência dela. E aí a conclusão dele, na época, em 68, foi de que as pessoas não são boas colaboradoras, né, no geral. Claro, ela tem algumas críticas de metodologia, de fundamento científico, mas a reflexão é bem válida. E aí eu super recomendo vocês a darem uma pesquisada. Mas aí, para começar de fato a apresentação, eu vou soltar só um vídeo de 1 minuto que eu acho que introduz bem toda a história da economia colaborativa. É só clicar em cima. A colaboração está no DNA do Homo sapiens, no DNA de gente que cozinha junto, de quem faz arte, que descobre música nova todo dia. Uma galera que se aventura em coisas, gente que viaja, mas vai atrás daquilo que acredita. Já formamos aldeias, criamos reinos, feudos, colônias e cidades. Nossas comunidades são frutos de troca. Somos o que lembramos e o que esquecemos. E assim somos capazes de aprender e ensinar sobre qualquer coisa. A gente busca conhecimento naquilo que nos atrai. Recursos materiais são finitos. Uma pizza não muda de tamanho, não importa em quantos pedaços você corte. Mas o conhecimento compartilhado entre as pessoas pode gerar infinitas possibilidades. Me permita chover no molhado. Culpamos a internet como uma grande propulsora desse movimento. Na busca de ressignificar o valor das coisas, vimos surgir redes sociais, moedas sociais, responsabilidades sociais e economia compartilhada. Você anda percebendo que aquela vontade de mudar as coisas não é só sua? Você olha para o lado e vê uma galera pronta para se mexer pelas mesmas coisas que você acredita.
Colaborar é partilhar, fazer parte, ser parte. Essa é a essência da nossa era. A era do empoderamento, do protagonismo, da luta pelas igualdades de direitos. Está no nosso DNA. Então, descubra o que te empolga, ache uma galera, divida os resultados, crie junto. Colaborar é melhor do que competir. Você não está sozinho. Então, o vídeo é bem lúdico, assim, bem autoexplicativo, eu não vou me delongar. Mas ele também não foi à toa. O vídeo ele foi produzido pela Ideia Fixa, que é um dos líderes nacionais do Dia Mundial da Criatividade. Rapidamente, para a gente contextualizar, né, o Dia Mundial da Criatividade ele foi instituído pela ONU ano passado, e o pleito para que isso acontecesse foi por um brasileiro, o nome dele é Lucas Foster, e ele é um cara super expoente em economia criativa, na verdade, aqui no Brasil. E a ONU aprovou a resolução, e aí a primeira vez que o dia está sendo comemorado a nível global é hoje. Tem mais de 50 países que estão acontecendo ações nesse momento, né, começando o dia. E no Brasil, são 13 cidades, né, incluindo Caruaru. Durante uma viagem recente, eu tive um contato com o Lucas Foster, e foi daí que começou a história do Dia Mundial da Criatividade em Caruaru. E aí eu fiquei muito feliz, porque depois que eu queria interiorizar o negócio, né? Das 13 cidades, eu acho que 2 é Caruaru e Caxias do Sul, que é no Rio Grande do Sul, que são de interior, o resto são capitais. E aí eu queria interiorizar, será que Caruaru ia receber bem isso, a gente ia ter condição? E aí quando eu voltei, uma galera massa, Elizabeth está participando do comitê organizador, Elton, Marcos que está ali, Bárbara também, uma galera que abraçou a causa e, vamos representar Caruaru a nível nacional. Então isso está dando uma visibilidade bastante grande para a nossa cidade, assim, né? Todo mundo está ciente de que aqui existe um movimento para a economia criativa, então vamos valorizar, vamos ocupar espaços, o armazém está aqui, vamos se inteirar mais e exponenciar a criatividade do nosso local. Mas aí, voltando à questão da economia colaborativa, que é de fato a minha fala, o vídeo mostra, compartilhar, na verdade, é fazer parte, não é só dividir, né? Ele falou ali, uma pizza você divide e cada um fica com o seu pedaço. Mas o conhecimento, a gestão, toda a lógica colaborativa, ela é exponencial, ela se replica facilmente e agrega valor mais facilmente. E aí, na verdade, a gente pode atribuir, na verdade, a questão do crescimento da economia colaborativa em tempos recentes, obviamente. Até no vídeo ele mostrou, né? A gente já era bom em colaborar antigamente, a gente fazia aldeias, a gente criou, né, civilizações à base da colaboração. Mas em tempos recentes, aí, com a dinâmica da internet, né, principalmente, muitas pessoas atribuem o início desse movimento de economia colaborativa com o surgimento da plataforma do Airbnb em 2008. Todo mundo conhece o Airbnb, assim, sabe? O Airbnb é uma plataforma assim, genial que começou com alguns estudantes que tinham espaços vagos em casa e começaram a alugar esses quartos que eles tinham, quartinho de bagunça, etc., para receber pessoas que vinham de congressos, por exemplo, e que não queriam se hospedar em hotéis porque eram muito caros. Isso lá nos Estados Unidos, né? No contexto ali da Califórnia. E aí, o Airbnb virou uma plataforma global e tem coisa mais genial, gente. Vê, você tem um quarto vago em casa, aquilo ali está ocupando espaço, está parado, né? Tanto em termos de usabilidade do espaço, quanto em termos monetários. Você poderia estar tendo uma renda, né, daquele espaço, né? E aí, compartilhar quartos, né? Hotéis vendem quartos, diárias de quartos. E no Airbnb você é capaz de compartilhar seu quarto e outras pessoas usufruírem do seu quarto. E o que é mais legal? Além de mais barato que muitas redes hoteleiras, etc., você tem um contato humano, sabe? Você vai ter uma pessoa que é da cidade lá lhe recepcionando, ele vai ser um anfitrião, ele pode dar toques de lugares para sair, não vai àquele lugar que é perigoso. Isso, coisas que um guia turístico ou um modelo padrão da internet muitas vezes não fornece essas informações. Então,
pela genialidade da ideia de compartilhar quartos e disponibilizar essa plataforma online, as pessoas atribuem esse novo movimento de economia colaborativa ao Airbnb, né? E hoje a gente vê ele no Uber, em tantas outras plataformas, onde não existe a posse de um bem. Eu não compro um carro, ou eu não estou pagando, né? Não tenho uma propriedade do bem em si. Eu estou usando durante um momento e depois eu não uso mais, e ali houve uma troca, né? Tanto monetária, houve ganho monetário, mas também houve ganho em termos de experiência, porque o humano está ali no meio, né? Você vai na concessionária, compra o carro, acabou. No Uber, poxa, às vezes o motorista do Uber é o cara que dá uns toques rápidos para você, sobre onde ir, o que fazer e tal. E talvez o diferencial. Não foi inventada a roda, foi inventada uma nova forma de pensar. Poxa, a propriedade em si de um bem não é necessária, já que o objetivo final daquilo ali é usar durante aquele tempo. Então, o compartilhamento, a economia colaborativa, em tempos recentes, surge daí. E aí, eu já falei um pouco disso, a internet... Não pode botar. A internet, ela é a potencializadora desse movimento. Então, a maioria das plataformas colaborativas, dos exemplos de economia colaborativa que a gente tem hoje no mundo, são online. Porém, a gente observa uma migração forte do online para o físico, e aí é onde o que eu faço com a Plural entra, e outros negócios colaborativos também físicos também entram, né? E aí é justamente o embasamento todo da economia colaborativa é de que você pode compartilhar em vez de possuir. O que é meu, não precisa ser só meu. Ai meu Deus, o meu carro, porque... não quero dar carona aos meus amigos da faculdade. Porque é meu carro, não quero sujar ele e tal. Poxa, o carro, qual a funcionalidade do carro? A funcionalidade do carro é o transporte. Por que você não faz um roteirinho de manhã? Isso pode lhe gerar uma renda, pode lhe gerar novas amizades. Você sai de casa, pega um pouco mais cedo, pega a galera, vai para a faculdade, houve economia de recursos, né? Se cada um saísse com seu carro de casa para a faculdade, né? Olha quanto espaço vago tem no carro. Enfim, tem todas as atitudes que não são necessariamente modelos de negócio. Aí eu vou falar um pouco mais para frente, né? A economia colaborativa não é só modelos de negócios que tem a colaboração, mas hábitos reais, assim, do cotidiano que a gente pode fazer e pode colaborar, e isso ajuda a melhorar o mundo bastante. Então, eu peguei essa citação de Mark Levine, do The New York Times. O compartilhamento está para a propriedade, assim como o iPod está para o toca-fitas, assim como o painel solar está para a mina de carvão. O compartilhamento é limpo, nítido, urbano e pós-moderno. A propriedade, por sua vez, é enfadonha, egoísta, tímida e retrógrada. Gente, nos Estados Unidos tem um problema sério com armazenamento de coisas. As pessoas pagam espaços, tipo armazéns, para deixar cortada de grama, para deixar um monte de tralha que eles não utilizam na maior parte do tempo. Essa informação é de um livro, que é o que é meu é cada vez mais seu, que tem um apanhado bem legal sobre o crescimento da economia colaborativa e a história dela. Super recomendo a leitura. Eu estou lendo ainda, mas assim, ele fala como como a propriedade é um problema para o mundo, sabe? Como se as pessoas compartilhassem recursos, o mundo seria muito mais leve, muito mais limpo, nítido, e toda... Morreu o computador. Ótimo. E aí, a colaboratividade, a propriedade, na verdade, é um problema atual, e o compartilhamento poderia ser uma solução nesse sentido, né? E aí, qual é a ideia, a base principal da lógica colaborativa? É a ideia de abundância e escassez. No slide estava bem bonitinho, mas eu vou tentar aqui na raça falar para vocês. Assim, hoje a gente tem uma ideia de que escassez...
Consigo, né? Consigo, claro. A ideia de escassez, o que é? A lógica começa assim, a gente pensa, poxa, não tem para todo mundo. Não tem para todo mundo. Se não tem para todo mundo, eu tenho que correr e garantir o meu. Se eu tenho que correr e garantir o meu, eu vou acumular coisas, acumular dinheiro, porque no momento de crise, obviamente, né, eu vou ter aquele recurso, vou acumular. Vou deixar aquele meu cortador de grama, aquela minha furadeira que eu não uso nunca, mas está lá no quartinho da bagunça, porque se porventura um dia a casa cair, eu vou poder ter minha furadeira para começar a reconstruí-la. Tipo, a furadeira é um exemplo até bem marcante, porque é um dos utensílios domésticos que tem a vida útil muito grande e que a gente utiliza tipo 0,001% dela em casa. Então, poxa, se tem uma pessoa que tem uma furadeira já, porque sei lá, uma pessoa que trabalha com isso, por que não negociar, poxa, pegar aquela ferramenta durante um tempo, alugar aquele tempo de furadeira, por exemplo, e eu não preciso comprar uma, é mais lixo que foi produzido para produzir ela, enfim, tem toda a lógica. Então, continuando, a escassez. A gente corre para garantir, a gente acumula coisas, seja dinheiro ou recursos. Eita, tá aí, calma. A gente acumula, a gente, para o fluxo de coisas, coisas estocadas não estão rodando. O dinheiro que às vezes você está gastando porque você pensa, não, claro, isso aí não é... Você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Mas muitas vezes você segura muitas coisas, a utilização de recursos por pura vaidade. Por pura vaidade, né? Então, poxa, às vezes você está pagando por um serviço ali, aquele dinheiro que chegou até aquela pessoa que prestou o serviço, vai ajudar ela a pagar alguma conta que ela tem, ou ela a ajudar outra pessoa. E aí o mundo roda. Tipo, a base desses dois conceitos, de abundância e de escassez, existe um pessoal dedicado a estudar isso, que são os fluxonomistas. É uma viagem bem louca, eu não vou me adentrar a isso. Mas o fluxo é importante para o mundo, sabe? A rotatividade de recursos e de dinheiro é importante. Então, a partir do momento que a gente trava esse fluxo, a gente deixa de dar acessibilidade para pessoas. O processo econômico fica muito mais excludente. Por quê? As coisas ficam mais caras, ficam pouco acessíveis. Né? Quando eu tenho muito e eu tenho guardado, aquilo ali torna as coisas mais caras para quem está precisando no momento, por exemplo. E aí o sistema, e aí é um paradigma de que não tem para todo mundo se concretiza. Vocês entenderam a lógica? Quando a gente começa com a mentalidade de que não tem para todo mundo, a gente realmente concretiza a percepção de que realmente não vai ter para todo mundo, porque está todo mundo guardando o seu. E aí quem não tem ali para guardar nunca vai ter. E o sistema fica excludente a partir desse momento. E aí se a gente muda a nossa perspectiva de vida, assim, de atitude mesmo, de que tem para todo mundo, isso muda tudo, assim. É claro, os recursos naturais são finitos, etc. Mas é aquele velho se organizar direitinho, né? Tem para todo mundo. E aí, começando, tem para todo mundo, a gente vai e não acumula coisas desnecessariamente. Né? A gente não vai estar correndo para competir e para passar por cima de alguém. A gente vai, junto com essa pessoa, a gente vai co-criar coisas. Então a gente começa a colaborar. E aí a gente mantém o fluxo de recursos, o fluxo de dinheiro, seja lá o que for. E aí a gente torna o sistema mais acessível para novas pessoas, né? Com as coisas circulando. Então, se eu disponho do meu carro para dar carona para amigos, eu estou dando a oportunidade para aquela pessoa gastar menos tempo no ônibus, por exemplo. E aí essa pessoa vai ter um tempo maior de estudar, e o estudo dela vai dar um retorno, ela vai poder participar de um projeto de pesquisa que ela não poderia por causa do tempo que ela leva para chegar no trabalho. Enfim, isso tudo altera assim, o sistema como um todo. Só essa perspectiva de que tem e não tem para todo mundo. E a partir do momento que a gente torna a coisa mais acessível, a gente concretiza o paradigma de que realmente vai ter para todo mundo. Se todo mundo compartilhasse mais, o mundo seria bem melhor. Assim, isso é aquela... Eu não estou aqui querendo
aquela fala inspiradora da solução do mundo, não sei o que, blá, blá, blá. Não. São coisas simples, no cotidiano. É possível colaborar, sabe? De verdade mesmo, é possível colaborar. E essa perspectiva respinga nos sistemas colaborativos. Então, a economia colaborativa ela se divide em 3 pilares. São sistemas de serviço, e aí está incluso nesse pacote Netflix, Spotify, Uber, o Airbnb. Você paga para utilizar aquilo durante um momento, né? No Spotify, por exemplo, a gente não compra as músicas, né? A gente paga pelo acesso àquelas músicas. No Netflix, a gente paga pelo acesso aos filmes, enfim, ao catálogo deles. E isso acontece de maneira colaborativa. Isso aumenta o fluxo, aumenta a oportunidade. Porque se eu só estou pagando aquilo ali, eu torno mais acessível músicas, filmes, né? Tanto que as taxas vão cada vez mais diminuindo, as taxas desses serviços. Então, hoje é muito possível você ter acesso à música, acesso à cultura, a filmes, etc. E o fluxo aumenta, porque vai ter para todo mundo. Esses serviços realmente mudaram a lógica, sabe, de muita coisa. E eles são atualmente os mais expoentes em termos de economia colaborativa. Mas não estão sozinhos. Depois a gente vai para o segundo pilar, que são os modelos de troca. Então, o Mercado Livre, por exemplo, o eBay, são serviços de economia colaborativa por uma perspectiva. São pessoas comuns, e aí a gente deve descartar, por exemplo, as pessoas que estão ganhando dinheiro vendendo produtos tipo novos e tem a sua renda baseada naquilo. Mas uma pessoa comum que disponibiliza lá a furadeira dele para repassar aquela furadeira, né, para outra pessoa por um preço acessível, isso é colaboratividade, né? E aí tá, né, de certa forma tá ligado, a plataforma é online, né? Mas aí o terceiro pilar são os hábitos mesmo, os hábitos que a gente tem internamente. Então eu falei do carro, da carona, mas também existem plataformas online que possibilitam a mudança de novos hábitos. Quem aqui já ouviu falar no Glive? É uma plataforma online genial, onde a moeda da plataforma é tempo. Você é músico, você entra lá no Glive, eu sou músico. Aí você dispõe de... Você tem lá 5 horas. Ele tem o nome da moedinha, eu esqueci agora, mas a tradução é tempo, de fato. Eu sou músico e lá na plataforma tem outra pessoa que é marceneira. Poxa, eu queria muito aprender marcenaria. E a outra pessoa queria aprender música. Pronto, eu te dou 1 hora de aula de música e tu me dá 1 hora de aula de marcenaria. Isso é genial, minha gente, porque a moeda de troca não é dinheiro, é conhecimento. Então, você pode cadastrar suas habilidades lá, oferecer essas habilidades para as pessoas e elas se interessam, né, por elas e há uma troca ali de tempo. Tempo é a moeda da plataforma Glive. É um negócio assim, bem disruptivo. E para a gente, no momento, às vezes fica difícil de imaginar. Poxa, como é que acontece? A gente... é normal, marca um horário lá, a pessoa vai colocar lá a data, o que é que precisa, etc. E acontece a troca. E pronto, e os dois tiveram ganhos. Não foram ganhos monetários imediatos, mas foram ganhos reais, ganhos de conhecimento, ganhos de troca de experiência, sabe? Então, a gente precisa passar dessa mentalidade de que o ganho em uma relação econômica é somente, vamos encerrar, é somente via dinheiro. E aí, só para fechar, como eu aplico a colaboratividade no meu negócio? A Plural, ela é um espaço compartilhado em que marcas locais têm acesso, né, elas vão tornar muito mais acessível ter direito a um ponto de exposição físico. Se elas fossem pensar, poxa, eu quero o meu, eu quero minha loja física própria, bonita, muitas vezes você nunca iria conseguir, né? Até você ter o dinheiro, o recurso necessário, iria demorar muito tempo. É quando você libera essa cabeça, poxa, eu só preciso de ter o meu, e poxa, eu posso compartilhar um espaço com outras pessoas, torna possível, torna acessível, mantém o fluxo e o mundo melhora. E essa é a minha fala. Obrigado. Valeu. Desculpa aí, eu gosto de falar um pouco demais. Não,
tudo bem. Levando em consideração essa fala de Milton, ele falou sobre compartilhamento, também é um dos pontos principais. Minha voz está parecendo óleo. Não, ok. É um dos pontos principais da criatividade, que é o compartilhamento de ideias. Porque imagina, quantas ideias você já teve no dia a dia que ficou só para você? Eu acredito que todo mundo tinha aquela ideia massa que ia mudar o mundo, mas você não compartilhou. Você não falou para o próximo. E aí, quando uma ideia fica só para você, você está sendo criativo, mas você não vai ser inovador. O massa da criatividade é deixar ela contaminar os outros. Porque quanto mais você é criativo, mais o seu redor fica criativo. Mas você só vai fazer isso se você transmitir ela, compartilhar não só ações, mas compartilhar pensamentos. Isso é fantástico. Isso é o que faz a criatividade aflorar e mudar o cenário da sociedade. Agora sim eu pareci uma daquelas pessoas que vamos mudar o mundo. Mas vamos lá. Vamos começar agora que todo mundo falou já sobre a criatividade, sobre pontos diferentes, pontos de vista diferentes nas suas áreas. Eu escrevi aqui duas coisinhas que eu queria falar para vocês sobre criatividade. Eu não ia falar, mas eu fiquei inspirado por isso. A primeira coisa, gostaria de fazer uma pergunta, na verdade. Quem aqui se acha uma pessoa criativa? Levanta a mão. Tá legal, tá um número, sei lá, de 40%. Geralmente, quando eu faço essa pergunta, levanta, sei lá, 10% da audiência, né? Eu vou falar para vocês que não levantaram as mãos. Você é uma pessoa criativa. Acredita em mim, certo? Não acredite em vocês, acredita em mim. Você é uma pessoa criativa. Porque, como eu disse anteriormente, criatividade é a resolução de problemas. Você enfrenta problemas, todo mundo enfrenta problemas no dia a dia, todo mundo resolve seus problemas no dia a dia. Então, isso é criatividade. E agora eu vou fazer outra pergunta. Pensem, me digam aí qual é a ideia de uma pessoa que vocês acham que é criativa, extremamente criativa. Mais alto? Uma pessoa criativa, ela arrisca, não é? Não foi isso? É ótimo. Criatividade, geralmente a gente tem medo de ser, quando a gente tem uma ideia muito maluca, a gente tem medo de ser julgado pelos nossos pares. Não é isso? Eu tenho uma ideia ela é muito disruptiva, né? Mas se eu falar, o outro vai achar que eu sou maluco. Mas, na verdade, mudar o mundo é um ato maluco. Porque seguir no mesmo, seguir na mesmice, é um ato normal. Mudar é um ato de maluco. Então seja maluco, não tenha medo de ser maluco. Maluco é legal, olha eu aqui. Então, e outra, quando a gente fala em criatividade, e eu falei que criatividade não é um dom, criatividade é uma habilidade, certo? Ela pode ser aprendida, ela pode ser ensinada e ela pode ser exercitada. Existem várias formas de fazer isso. A primeira forma que a gente tem para que a criatividade, a gente comece a exercitar a criatividade, é justamente isso que eu pedi para vocês fazerem, que é estruturar um problema. Quando eu pedi para vocês escreverem aqui, tem um problema no dia a dia, eu quero que vocês escrevam esse problema para tentar solucionar. O primeiro ato da criatividade é entender qual é o problema que você está enfrentando. E não só superficialmente. Aqui a gente demorou um pouco tempo para fazer isso. Mas, quanto mais você se apropria daquele problema, mais você entende aquele problema, melhor vai ser a resolução dela. Tá? Então é por isso que a gente vai fazer agora. Eu vou jogar todo mundo na roda, inclusive vocês. Eu tenho aqui alguns problemas para resolver. E eu vou pedir para Elizabeth escolher um aleatoriamente. Fecha os olhos.
Ótimo. Pode ler pra gente qual é o problema que a gente vai tentar resolver. Todo mundo agora vai tentar resolver um problema. E isso é um exercício de criatividade. Que a partir do momento em que a gente consegue começar a tentar resolver um problema, seja ele pequeno, seja ele gigante, a gente vai exercitando isso. Então, qual é o problema que a gente está enfrentando? Menina, não sei como resolver isso. Insegurança. Olha aí, legal. É um problema massa. Por quê? Porque a gente, assim, não é um problema massa, né? É verdade. Na verdade é um problema ruim. Mas eu fico empolgado quando eu vejo um problema, porque quando a gente enfrenta o problema, a gente está aberto a encontrar uma solução. Eu vou falar um pouco sobre a minha atuação profissional. Eu sou professor do IFPE lá no Campus Olinda, e eu tenho um projeto de extensão que se chama Caçadores de Problemas. Que basicamente eu faço isso, caçar problemas. Por isso que eu estou tão feliz por encontrar um problema que é difícil. Porque quanto mais problemas, e aí eu consigo captar, a minha mente vai começando a tentar resolver esses problemas. E o que vocês também fazem no dia a dia subconscientemente, vocês podem fazer agora conscientemente. Olha o caminho que vocês fizeram da sua casa para cá. Vocês enfrentaram alguns problemas. Mas vocês não enxergaram os problemas. Porque tem um monte de problema que você passou e nem olhou, nem se deu conta. A partir de hoje, faz isso. Preste atenção. Eita, será que o ônibus, quando ele para num local onde fica difícil eu subir no ônibus, eu ter que me apoiar no local? Isso é um problema. Que você passou e nem se deu conta. Como é que eu posso resolver isso? Como é que eu posso resolver agora o problema da insegurança? Então, uma das coisas interessantes também que vem da fala de todos, que criatividade não é exclusividade de uma pessoa só. Você só pode ser criativo quando você está em conjunto. Quando você é uma pessoa... Olha a lógica da coisa. Eu sou uma pessoa sozinha, eu quero resolver um problema. É aquela velha história, né? 2 cabeças pensam mais que uma. Só que isso tem um quê de soma. Mas na verdade não é uma soma, é uma multiplicação. É exponencial. Eu, sozinho, tenho X chance de resolver um problema. Eu e Milton é X elevado a 2 chance de resolver o problema. Eu, Milton e todos vocês, eu não sei quantas pessoas tem aqui, mas é X elevado a Y de chance de resolver esse problema. Então vamos pensar junto. Vamos entender o problema. E aí eu vou pedir a ajuda dos universitários, que é o seguinte: nas áreas de vocês, o que é que vocês entendem como insegurança? Minha gente, isso é pesado. Porque insegurança a pessoa acorda com ela, né? Meu Deus, será que as coisas hoje vão dar certo? Será que com a chuva a loja se acabou? Wilson, tipo, isso é um problema real. Lá na loja tem uma infiltração lá atrás. E aí toda vez que chove a gente fica, meu Deus, vai molhar tudo os produtos e a insegurança vem. E aí a responsabilidade, obviamente, da reforma é da proprietária, mas aí a pessoa fica no pé, fica inseguro com isso. Mas assim, insegurança de uma maneira geral, no sentido, poxa, eu tenho insegurança de falar em público, eu tenho insegurança de tirar foto, eu tenho insegurança de falhar. Acho que talvez um primeiro caminho seria você conversar com pessoas que se sentem seguras, teoricamente, que se consideram seguras, e ver quais são as atitudes que elas tomam, né, durante esse momento de insegurança. Eu tenho insegurança de me apresentar em público. Poxa, eu tenho uma mandinga que é antes de apresentar, sei lá, orar, pular, olhar para o espelho, rir, me apresentar para mim mesmo para ver se a apresentação está legal. Enfim, através de outras pessoas, e aí é bem o que Elton falou, é o compartilhamento de ideias,
Se você talvez jogar essa insegurança para o mundo, nem seja uma insegurança. Às vezes é uma coisa muito interna que você está conservando ali e outras pessoas podem lhe ajudar a fazer isso. Não é tão simples, existem vários níveis de insegurança, existem vários tipos em várias áreas determinadas, mas talvez esse seja um caminho. Conversa com uma pessoa que tu confia. Poxa, eu me sinto inseguro ir para o trabalho todo dia. Eu tenho medo do meu chefe brigar comigo todo dia. A outra pessoa pode dar uma solução prática. Eu falo, também tenho, mas eu ignoro. Quando ele vem falar lá, eu ignoro. Eu fico olhando para o computador. Sei lá, é uma forma. Mas depois você vai processar aquilo ali. Às vezes não é possível, às vezes a solução que a outra pessoa está lhe dando não vai surtir o efeito para você. Mas você só vai saber se você compartilhar essa insegurança. Não guardem insegurança. Insegurança é um negócio muito negativo, muito depressivo. Não entre nessa onda. Mostra para o mundo, poxa, eu sou inseguro mesmo, e aí? É um problema. Tu também é inseguro com outra coisa. Tu é inseguro com passar um batom. E tu é inseguro em fazer outra coisa. Então, todo mundo tem suas inseguranças, seus demônios. Então, apresente elas para o mundo. Quem sabe a solução chega da maneira que você menos espera. Um ponto de vista, vamos ver outros pontos de vista. Estou um pouco seguro também. Não, mas na verdade eu gosto muito dessa ideia que o Milton trouxe e de compartilhar também, porque quem nunca passou por aquele negócio, você traz um problema, traz uma situação aí a pessoa, seu amigo vai lá e faz assim, aí você faz, oi? Tipo, era isso? Então às vezes o problema na verdade está na sua cabeça, está na sua visão, né? Quando você muda, como eu disse, quando você muda a lente, quando você muda o ângulo, você consegue perceber de outra maneira. Então eu gosto muito da ideia de não estar conseguindo agora ver aquele problema, para um pouquinho, fala com alguém, ou então faz outra coisa, depois volta para ele. Talvez quando você volta para ele esteja bem menor do que você viu da primeira vez. E essa questão da insegurança, eu acho que, não vou dizer todo mundo, mas eu acho que uma porcentagem muito, muito grande de pessoas têm insegurança com alguma coisa, né? Algumas inseguranças são mais perceptíveis, outras são menos. Mas eu acho que é uma coisa que todo mundo tem como trabalhar, né? Isso é em uma área, isso é em outra. Às vezes você tem muita confiança no que você faz, que pode ser um problema também, às vezes não. Então, eu acredito que é muito essa ideia de compartilhar e tentar também ver de outra maneira. Eu não sei não falar, porque eu sou uma pessoa muito segura. Brincadeira, mas eu penso assim, quando a gente fala de insegurança, a gente está falando de uma situação em que a gente não tem uma base, não tem muito em que se agarrar, né? A gente precisa se sentir seguro, a gente precisa de uma certeza. E aí, minha forma de lidar com a insegurança é tentando prever, né, possíveis problemas que poderiam acontecer numa determinada situação. A gente está aqui organizando esse evento, o que é que poderia dar errado? Aí eu faço minha listinha mental, né? Tal coisa, tal coisa, tal coisa. Como é que eu poderia resolver cada uma dessas coisas? Faço minha listinha mental, não preciso nem colocar no papel. Então eu estou meio que já tenho uma segurança, porque se acontecer alguma daquelas coisas que eu pintei no meu cenário horrível, né, eu sei mais ou menos o que fazer. Eu tenho em que me agarrar. E eu compartilho com a ideia dos meninos, né? Todo mundo tem seu nível de insegurança, a gente precisa compartilhar, é isso aí, todo mundo é seguro, vamos ser felizes. Olha aí. Oi, Pipo. O microfone está em cima. Então, vê só, 3 pontos de vista diferentes. O que a gente percebeu nesses 3 pontos de vista diferentes? Que compartilhar a insegurança é um modo de combater a insegurança, não é? Então, da próxima vez que a gente se sentir inseguro com alguma coisa, compartilhar, a gente poderia, sei lá, criar um grupo do WhatsApp, inseguros. E aí, vê que legal, a gente vai, acorda de manhã, a gente tem que fazer uma apresentação aqui pro Dia da Mulher da Criatividade, a gente não está muito seguro, aí a gente diz lá, eu estou inseguro por causa disso. Só quem tem segurança sabe o quanto é legal apoiar uma pessoa para que ela se sinta segura. A empatia, ela vai mover as pessoas a estimular aquela pessoa que está insegura. Então, a partir daí, nada melhor do que um monte de pessoas dizendo que você é lindo para você se sentir lindo. Não é isso?
Então, uma forma que a gente, a partir da visão de 3 pessoas, eu só usei 3 pessoas, eu não usei vocês vão ficar para a próxima. A próxima que vai resolver o problema vão ser vocês. Certo? A visão de 3 pessoas, a gente conseguiu, claro, a gente precisaria se aprofundar mais nessa ideia, mas a gente já conseguiu uma solução. É uma. Para ser criativo, a gente precisa de uma, a gente precisa de 100 possíveis soluções. Mas, o tempo que a gente teve de 3 minutos, foi legal. Vamos para a próxima. Agora quem vai escolher aleatoriamente um problema aleatório para resolver vai ser Renan. Escolhe aí. Não olha. Pronto, olha aí pra gente. Recém-formados para o mercado de trabalho. De novo, né? Massa, não tem problema. Mas aí agora com vocês. É ótimo ser eles, né? Eles resolvem. Agora com vocês. Quem tem problema com posicionamento de mercado de trabalho aqui? Pode levantar a mão, galera. Eu também tinha. Quando eu saí da faculdade, eu também tinha problemas com posicionamento no mercado de trabalho. Mas quem enfrenta problemas com o posicionamento, ele tem que se mexer, porque né, no mundo hoje que a gente tem, nas regras do jogo que a gente vive, a gente tem que ter um trabalho. Então, como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode se reposicionar? O que é que vocês acham? Vocês já pensaram sobre isso? Acho que todo mundo já pensou sobre isso. Quem é que tem uma ideia de como isso pode ser trabalhado? Lembra que eu falei para vocês? Por mais maluca que seja a ideia, compartilhe. Vamos soltar essa trava que tem na gente. O que é que vocês acham? Quem é que tem uma ideia aqui? Levanta a mão. Ninguém tem uma ideia sobre o mercado de trabalho? Resolução do mercado de trabalho? Quem aqui atua no mercado? Agora, hoje. Todo mundo, aqui a maioria trabalha no mercado. Como foi para vocês se inserirem nesse mercado? Ninguém vai falar. Aê! Diz. Buscando experiência, assim, estágio, vários trabalhos, e se interessando pelo mercado e se especializando. Vendo o que gosta mais e buscando se especializar naquele ato, né, naquela área que você mais se interessa, aí buscar uma qualificação. Qualificação é um ponto interessante de posicionamento do mercado de trabalho. Mas eu gostei de uma fala dela que é ver aquilo que gosta para se posicionar no mercado. Vai parecer um pouco sonhador aqui, mas é sempre legal trabalhar com o que gosta. Mas na maioria das vezes a gente não trabalha com o que gosta. A gente trabalha com o que tem. Porque se for trabalhar com o que gosta, a gente trabalhava assistindo Netflix. Não é isso? Então, hoje em dia é interessante porque, e isso é uma estatística que não sou eu que estou dizendo, é uma outra pessoa que eu esqueci o nome, mas ela é importante. A maioria das profissões que vão predominar o mercado de trabalho daqui a 10 anos não existem ainda. Quem imaginou que há 10 anos atrás, quem imaginou que ser um youtuber ia ser uma das profissões mais rentáveis da atualidade? Há 10 anos atrás, quem imaginou que ser programador de aplicativos ia ser uma das formas mais rentáveis? Quem imaginou, em 10 anos atrás, que existiria uma forma de você ganhar dinheiro com coisas que estão obsoletas em casa, como é o Airbnb, como é
o believe, né, também. Obsoleto não é o tempo, né, mas isso é interessante. Uma das formas de você se reposicionar no mercado de trabalho é começar a entender que esse mercado de trabalho que a gente está, é mutante. Não é isso? E eu estou falando só, na verdade vocês deveriam estar falando, mas vou pedir a opinião aos universitários aqui, que eles são eu estou falando universitários. Quem imaginou que em 2018 estaria usando a referência de Silvio Santos, né? Então, é interessante entender como é que as outras áreas enxergam essa mudança de perspectiva. Porque eu acredito que, por exemplo, no Carol Poupas, pensar em exportar o seu produto foi uma quebra do paradigma do mercado de trabalho aqui, né? Uma vaga de relações internacionais para uma empresa que faz polpas, há 5 anos existia isso? Não é? Então, fala um pouquinho. Só com esse questionamento, em 2017, tanto é que o estágio foi algo bem empurrado mesmo, porque de início a gente tentou essa abertura e a porta estava fechada para a área do comércio exterior, né? Não foi aberto para a gente, para a SES, essa vaga. E aí, alguns meses depois, o dono da empresa voltou atrás, né? Falou com a gente e tal, inclusive a gente está trabalhando lá até hoje. Mas como vocês podem perceber que talvez uma oportunidade também, ela pareça estar fechada, mas a gente apresentou a proposta, tentou mostrar de uma maneira que seja proveitosa para ambas as partes e colou, né? A ideia pegou. Então, acho que, de certa forma, a criatividade também tem disso, né? Você insistir, você perseverar, não de maneira abusiva, tá? E uma coisa em relação ao tema do mercado de trabalho, que eu gosto muito de dizer, eu não tenho tanta experiência assim, mas uma coisa que eu aprendi foi que seja proativo. Eu acho que em qualquer coisa que você fizer, tente ser proativo. Tem uma historinha bem pequenininha que eu vou compartilhar com vocês, que eu gosto muito, que é a diferença entre 2 funcionários de uma certa empresa. E aí, um funcionário chegou para o chefe e disse, olha, eu faço basicamente a mesma coisa que ele, mas ele está recebendo mais no momento. Por quê? E aí o chefe dele pediu para ele ir na feira e pesquisar o preço de um abacaxi. Aí o que foi que aconteceu? Quer dizer, essa história pode mudar um pouquinho, né? Essa é a parte que eu ouvi. E aí ele foi para a feira junto com o outro, cada um se separou lá e foi atrás do preço do abacaxi. Na volta, o cara que questionou por que o outro recebia mais, trouxe o preço do abacaxi e falou, ok, e agora? Aí ele fez, enquanto você trouxe o preço do abacaxi, ele trouxe para mim o preço do melão, do mamão, da maçã. Porque ele já estava imaginando que possivelmente eu iria fazer uma salada de frutas, que possivelmente eu ia fazer um café da manhã para a empresa. Então, é essa a ideia que eu queria puxar de vocês, é você sair realmente da caixinha. Eu sei que é difícil, eu sei que exige muito de criatividade, mas talvez um certo tempo, um certo hábito a gente consiga. E eu acho que toda empresa, toda corporação, instituição, seja lá onde vocês forem trabalhar, até propriamente para vocês, exige isso, de você se doar um pouquinho mais, sair um pouquinho daquele mar vermelho, que é uma coisa que acho que o Milton, não sei se o Milton lembra, DRI, a gente sair do mar vermelho e ir para o mar azul, sair daquela concorrência em que está todo mundo indo para o mesmo caminho e você dizer, não, vou por aqui. É isso. Tá. Agora eu escolhi. Eu usei meu poder como mediador. Eu usei meu poder como mediador, agora eu vou escolher um desses problemas aqui. Que esses problemas que a gente enfrentou eram mais, né, gerais. Esse aqui é bem específico, que é frequência incerta das rotas de ônibus do transporte público. Não é? Quem aqui pega ônibus? Quem aqui sofre com a incerteza dos ônibus? Todo mundo. Então, isso é um problema cotidiano que todo mundo enfrenta, todo mundo que pega ônibus. Inclusive, isso é um dos fatores que eu não quero mais andar de ônibus. Porque eu não quero ficar esperando 40 minutos na chuva para entrar no ônibus que tem 100 pessoas em pé, fora as que estão sentadas. Não é? Então, isso é um problema muito ruim. Todo mundo aqui já pensou numa forma de fazer com que isso funcionasse legal.
Não é possível que nos 40 minutos que você estava esperando, você pensou, pô, poderia funcionar desse jeito. Vocês já tiveram alguma ideia de como isso poderia terminar? Lá. Poderíamos desenvolver um aplicativo com as empresas de ônibus, dando informações sobre a hora, o local que o ponto vai passar, e se tiver alguma ocorrência de ele atrasar, os motoristas poderiam informar no aplicativo. Aí seria um meio mais viável de economizar tempo e da gente prevenir de ficar esperando muito tempo nos ônibus. Olha aí uma ideia massa que pode ser implementada hoje. Os aplicativos. Um aplicativo que faça isso. E é interessante porque não é uma ideia totalmente nova. Porque o aplicativo já existe, esse tipo de trabalho com informações de dados já existem, mas não existe aqui. Por isso que foi criativa. Existe uma empresa ainda. Olha aí, tem uma empresa, essa empresa é totalmente criativa já. Porque ela foi a primeira a colocar aqui. Não é? Vamos pensar agora, a ideia do aplicativo é massa. E tem uma coisa de criatividade que é legal, que a gente pode, dependendo do ponto de vista que a gente está utilizando, a gente pode trabalhar isso de uma forma interessante. Então, a gente espera o ônibus 40 minutos. O problema está na espera. Não é isso? Porque quando você espera, você está perdendo tempo. Não é isso que a maioria das pessoas acha. Por isso que fica tão impacientes. Eu poderia estar fazendo isso. 40 minutos aqui. Que saco. Eu não quero mais. Vou largar meu emprego. Não é mais ou menos isso que a gente pensa. Mas, e se esperar 40 minutos fosse uma coisa positiva? Vocês já pensaram nisso? Porque o problema, na verdade, é esperar. Né? A gente não está fazendo que a espera seja uma coisa positiva. Vamos mudar um pouco? Qual é a melhor forma de vocês gastarem 40 minutos? Então, aí a gente tem que mudar totalmente a forma de trabalhar, né? Mas, oi. Bom dia, pessoal. Como eu gosto muito de ler, eu sinto falta, às vezes. Não posso ler em ônibus porque eu tenho glaucoma, miopia, estigmatismo. Enfim, não rola ler com o ônibus em movimento. Mas quando eu estou em parada de ônibus esperando, eu gostaria de ter livros. Eu acho que potencializaria o meu tempo de espera, lendo um bom livro de literatura, gibi, sei lá, qualquer coisa, literatura de cordel. Então, ter nos pontos de paradas de ônibus, geladeiras com livros. Já tem esse projeto de geladeiras, né? Mas assim, aqui em Caruaru a gente não vê muito. Ou então cestos de livros, alguma coisa que tivesse também o amparo da chuva, né, de sol, que os livros ficassem lá guardados. Ótima solução. A gente não está trabalhando agora apenas... A gente está vendo vários pontos de vista de um mesmo problema. Aqui mais um. Bom dia, meu nome é Oscar Gabriel. Bom, a maioria dos jovens estudantes pegam ônibus. E a maioria deles tem smartphone. Seria bem viável um aplicativo que tem um jogo ou alguma coisa relacionada ao estudo, que o tempo que você passasse esperando o ônibus, você poderia ganhar um desconto na passagem ou alguma coisa relacionada à viagem. Olha aí, outra forma de vista. A gente pode fazer com que esperar o ônibus seja uma forma de ganhar alguma coisa. A gente não está perdendo mais, a gente está ganhando. Outro ponto de vista bacana. Aqui mais um.
Bom, eu não pego muito ônibus, mas eu acho que a questão do ônibus é uma coletividade de problemas, porque o ônibus não só atrasa. Tem o motorista que não trata direito, o ônibus não tem condições de funcionamento correto, então há uma questão de problemas que poderiam ser revistos. Então, além do aplicativo, por exemplo, que o pessoal falou, que vai dizer que horas o ônibus chega, que horas ele sai, eu acredito que poderia rolar também uma questão de pontualização da galera pelo ônibus, por exemplo. O ônibus chegou na hora certa, marca lá positivo para ele. O motorista tratou você direito, então você também marca lá um ponto positivo. Porque, pelo que eu percebo, assim, como eu disse, eu não pego muito ônibus, mas pelo que eu percebo dos ônibus na cidade, há uma segmentação das empresas. Tipo, uma empresa vai para a área norte da cidade, outra vai para a área sul. Então, e se a gente misturasse elas? Se rolasse uma competitividade entre elas e a gente pudesse pontuar quem funciona melhor, eu acho que eles se preocupariam mais com chegar na hora e com tratar os clientes, que no caso os passageiros, de uma forma melhor. Então, agora a gente tem, esse foi bom porque eu deixei vocês descansando, a galera aqui está resolvendo esse problema. Então a gente viu 4 pontos de vista diferentes do mesmo problema. O primeiro, esse último, uma pontuação social, né? Uma classificação social de as pessoas, eles têm o poder de classificar o seu atendimento ao serviço dos ônibus. A gente tem uma visão que é de realmente você cronometrar a viagem, saber antecipadamente, para você não ficar esperando no ponto de ônibus, onde você só chega lá quando realmente está na hora. E outro ponto de vista que é interessante é fazer com que a espera seja uma coisa positiva também. Se você se esperar, é uma coisa que vai acontecer de uma forma ou de outra. Se você tornar isso de uma forma positiva, tirar o aspecto negativo dele, pode ser que essa espera não seja tão torturante. Então, livros, jogos voltados a isso, você pode fazer com a empresa de ônibus também. Quanto mais tempo você espera, você ganha alguma coisa. Então, mas isso tem que ser bem pensado, né? Para que não haja, que a gente realmente encontre uma solução melhor. Mas é como eu disse, para encontrar a solução bacana, uma solução, não vou dizer perfeita, mas a melhor solução, a gente precisa de possibilidades. Aqui a gente fez 4, a gente poderia fazer e ficar a manhã toda aqui pensando uma solução para isso. E aí, desse plano, a gente conseguiria desenvolver a melhor solução. Algo a acrescentar? Então, pessoal, gostaria de encerrar aqui a primeira mesa, agradecer às pessoas que formaram ela, Milton, Elizabeth, Renan, a vocês por terem participado. E agora vai rolar outra mesa, continuem e aproveitem essa discussão sobre criatividade. Tá? Obrigado. E a gente vai ficar por aí, nos movimentando, então a gente fica à disposição, né? Se tiverem alguma coisa para compartilhar. Então agora eu gostaria de chamar Marcos Tenório à mesa, para que ele possa, como próximo mediador, ele possa convidar os próximos, não vou dizer palestrantes, mas as próximas pessoas que vão conversar com vocês sobre criatividade. Então, antes de começar, só relembrando 3 pontos. Criatividade não é um dom, é uma habilidade. Para você ser criativo, você não deve ter medo de errar, o que é difícil, né? Mas se você tem medo de errar, você não compartilha a sua ideia. Se você não compartilha a sua ideia, você é um criativo sozinho. E criatividade tem que ser uma coisa divertida. Tentem se divertir criando, porque aí vai se tornar mais prazeroso fazer isso. E quando você faz uma coisa prazerosa, não se torna um trabalho, se torna uma coisa legal. Então, Marcos Tenório, por favor, venha para cá, assuma o seu posto. Bom dia, pessoal. Como aqui é mesa redonda, somos mais pessoas, então, professora Juliana Leite,
Leitão, desculpa, Juliana Leitão, lá da UFPE. Palmas, por favor. A professora Glenda está doente, ela não pôde vir, então não é o quebra-galho, porque a gente achava que ele estava muito ocupado e a gente convidou, assim, de última hora, em 30 minutos, Perseu aqui do Armazém, Perseu Bastos. Além disso, um colega meu da universidade, que é um prazer estar com ele aqui junto, que é Ayrton. Ele não é operador de slides. Então, nós vamos falar aqui principalmente de design, criatividade e inovação. Tá? A gente vai abordar outros assuntos, mas esse é o grande tema da nossa mesa. Eu sou uma pessoa um pouco metódica, eu vou usar slides. Tem gente que não vai usar slides, prefere conversar. Eu não tenho essa capacidade, tá? Então, só um minutinho. Essa coisa rosa sou eu. Então, quem é que é designer? Formado. Informação serve também. O que é design? Não, o que é design? É complexo. Podem responder, gente. A gente erra mesmo. Gente? Design é uma ferramenta para solucionar problemas. Então nós somos caçadores de problemas. Nossa vida é procurar problemas para resolver, né? Isso aí a gente resume bastante o que é design. Design a gente cria projetos para resolver problemas, para criar soluções, para atender necessidades. Para isso, a gente pode trabalhar ou não com criatividade. É bom que a gente trabalhe com criatividade, né? Senão a gente vai enlouquecer. O designer ele é obrigatoriamente criativo. Podem responder, gente, podem errar. E a gente nasce com o talento da criatividade. A criatividade, eu acho que ela é um talento intrínseco de todo mundo. Nós somos criativos, o ser humano é criativo, nós criamos soluções para tudo, nós criamos garfos, nós criamos colheres, nós criamos roupas. E não design de moda, a gente também cria roupa por necessidade. Então isso já faz parte da nossa história, nós somos criativos. Mas os processos de criação, eles podem ser incentivados. Existem técnicas para a gente fazer criatividade, para a gente ser criativo. E é muito interessante isso. A gente pode trabalhar com brainstorms, a gente pode trabalhar com brainwriting, a gente pode fazer focus groups, e isso tudo vai abrindo a nossa mente para criar. Obrigatoriamente, não somos criativos. A gente busca ser, a gente treina isso, a gente força a criatividade para que isso flua em nossas mentes e que o trabalho funcione bem. Mas isso é uma coisa apenas de designers? Pessoas que não são designers, por favor. Sim, falem. Isso é um assunto obrigatoriamente de designers? Por quê? Vocês viram agora na parte de Elton que ele obrigou vocês a falarem sobre problemas e vocês mesmos já tinham algumas soluções para alguns problemas, não é? Vocês já pensaram em solucionar alguns problemas. Isso é criatividade. Criatividade faz parte da gente. E hoje em dia, a criatividade ela é o grande diferenciador para quem vai contratar. Você sabe inglês? Beleza. Você é criativo? Não. Perdeu o emprego. Você sabe inglês? Não sei. Você é criativo? Ok, faça um curso de inglês, mas acho que você entra. A criatividade ela ajuda a resolver problemas mais facilmente. Em qualquer área. Não precisa ser designer, não precisa ser jornalista, não precisa ser publicitário. Basta que você tenha algum problema para resolver. Certo? Então, eu peguei algumas citações de algumas pessoas famosas, porque eu não sou famoso. Designer ele vem com uma habilidade fundamental,
capaz de criar um ambiente favorável para a construção de relações significativas e desenvolvimento do potencial criativo para gerar soluções para atender às suas necessidades. Viram tudo que eu falei agora? A gente usa o potencial criativo para atender necessidades, para criar soluções, para resolver problemas, certo? Nós somos o quê? Grandes resolvedores de problemas. Quem não é designer também é grande resolvedor de problemas. Vocês têm problema todo dia, não tem? E vocês não têm que dar um jeito? Uma mãe que tem um emprego, estuda e tem um filho. Filho de 1 ano e meio. Vocês precisam ser criativas? Vocês precisam se virar, se dobrarem em 2, 3, 50, pronto. Então, isso é criatividade também. É o dia a dia. A gente precisa buscar isso. Então, o design ele tem o poder de transformar realidades, construir futuros desejáveis. Há algum tempo, o design ele era tido como perfumaria. Criar produtos bonitos, criar produtos que vendam. Mas não, a gente cria produtos que são necessários, a gente busca resolver problemas da sociedade. Hoje se discute uma linha do design, que é o design de inovação social, que Milton falou bastante sobre inovação social, sobre economia criativa, e esse é o foco do design de inovação social, mudar a realidade, mudar a vida das pessoas. De que forma? De várias formas. Por exemplo, Bárbara ela vai falar já da realidade dela, que ela trabalha com detentos. E é uma realidade muito dura, e ela tenta fazer com que essa realidade seja menos dura um pouco, menos seca, menos dolorosa. E então ela trabalha com criatividade com essas pessoas, o que já é uma coisa complicada da gente imaginar. Imagina